Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite. Boa noite. Acolho vocês mais uma vez. Muito bem, pela perseverança, pela paciência. Hoje é um dia atípico, não é, para termos formação. E vamos fazer o possível para que o andamento da catequese seja proveitoso, tá? Nós vamos começar a entrar na segunda parte do catecismo. Terminamos já o credo, comentamos os 12 artigos, com amém também. E agora vamos entrar na celebração do mistério cristão. A segunda parte do catecismo é falando a respeito dos sacramentos, a celebração. Qual é a liga que se tem? O que é que tem a ver credo com sacramento? Não é? Por que o catecismo coloca sacramento agora? Porque aquilo que você acredita, que é o credo, você vai celebrar no sacramento, na liturgia. Ok? Então, já começa falando a respeito de liturgia. Então, nossa formação de hoje, o tema vai ser a liturgia. A gente escuta muito, não é? Liturgia da igreja, a missa, a liturgia é sagrada, não pode mudar. Mas por que não pode? Tá? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês coloquem na cabeça para fazer o nexo com as outras aulas é isso. Aquilo que você acredita, aquilo que você professa, o creio, você celebra na liturgia, ok? Quem vai nos ajudar no início é o professor Felipe Aquino, que escreveu um livro, como sempre, maravilhosamente, fazendo uma síntese para nós principiantes, que se chama Para Entender e Celebrar a Liturgia. É um livro que, na verdade, é um compilado. O professor Felipe, ele sempre, nos seus livros, ele coloca coisas que não chegam aos leigos. Por exemplo, aqui ele reuniu um documento do Papa João Paulo II, a respeito do sacramento da Eucaristia, reuniu a instrução geral do missal romano, ou seja, um texto que vem no missal, que é aquele livro vermelho que o padre usa no altar para celebrar a missa. Então, antes, ali tem as missas de todos os dias do ano, o calendário, nós vamos entender. Então, ele reuniu também as regras das celebrações e também no começo faz uma breve explicação do que é liturgia, por que é importante, o que é que tem a ver com sacramentos, tá bom? Então, nós vamos lendo e comentando, tá bom? Da mesma forma que nós fizemos com o credo. Esse texto aqui ele é independente, ele pode ser lido sem aquela apostila que eu passei para vocês do credo. Da mesma forma como também nós vamos trabalhar os sacramentos independente desse texto. Esse texto é para hoje, tá bom? Então, esse texto é para nós entendermos a celebração da liturgia. Quando nós formos ver sacramentos, aí sim será daquela forma contínua, né? Talvez uma apostila feita toda semana. E no final ela tenha completa como eu mandei lá no grupo. Bom, então o Catecismo da Igreja ensina que, pela liturgia, Cristo, nosso Redentor e Sumo Sacerdote, continua em sua igreja, com ela e por ela, a obra de nossa redenção. Opa, aqui já liga com o quê? A redenção. Lembra? Nós vimos no credo toda a parte de que Cristo veio nos salvar. Então, Cristo, ele também é sacerdote. Nós dizemos que ele exerce aquelas 3 coisas que estão na Sagrada Escritura. Ele é sacerdote, profeta e rei. Então, como ele é sacerdote, ele continua ainda no mundo pela ação da sua igreja, dispensando o que ele conseguiu com a redenção na cruz, os méritos. Então, isto significa dizer que, através da liturgia, Jesus continua a nos salvar, de modo especial, em cada missa, onde se atualiza a sua paixão, morte, ressurreição e ascensão ao céu. Nela, torna-se presente a nossa redenção. Então, Jesus continua a nos salvar pela liturgia da igreja. A liturgia é ação sagrada, é como se fosse isso, né?
fazer sagrado, ok? Então, é a liturgia que traz essa ação do Cristo depois que ele foi ao céu, ok? Porque se ele foi ao céu e deu esse poder aos apóstolos, como os apóstolos exercem esse poder? Na liturgia. Está claro isso, né? Eu acho que não tem dificuldade para se entender. E aqui já coloca que é na missa que se atualiza esse mistério da paixão. Nós vamos entender em breve o que é que quer dizer atualizar, porque tem um significado muito importante na liturgia quando se diz atualizar, tá? Afirma a Constituição do Vaticano II, Sacrosanto Concílio. Com razão, portanto, a liturgia é tida como o exercício do munus sacerdotal de Jesus Cristo, no qual, mediante sinais sensíveis, é significada, e de modo peculiar cada sinal, realizada a santificação do homem, e é exercido o culto público integral pelo corpo místico de Cristo, cabeça e membros. Disto se segue que toda a celebração litúrgica, como obra de Cristo sacerdote e de seu corpo, que é a Igreja, a ação sagrada é, por excelência, cuja eficácia, no mesmo título e grau, não é igualada por nenhuma outra ação da Igreja. Então, a ação máxima da Igreja é o seu culto público. A liturgia é o culto público da Igreja. A oração pública, não é? Que acontece mediante sinais sensíveis. A graça de Deus é invisível. Para comunicá-la, nós precisamos do sensível. Por isso que a Igreja não rejeita, como alguns tentam afirmar, a realidade material. Que se tem essa acusação, né, de dizer que a Igreja na Idade Média rejeitava o material, não gostava do corpo, porque tinha as penitências, o povo carregando pedra ou se batendo com chicote. Não é isso. Isso é uma expressão da devoção popular. Mas a Igreja sempre pregou que o sensível é importante por causa do próprio Jesus, que precisou de um corpo humano para nos salvar. Lembra que nós vimos a questão do mérito, para poder Deus sofrer, nos fazer nos salvar, precisava do corpo para acumular o mérito, não é? As ações sagradas. Tudo isso é importante. E a Igreja herda isso na sua liturgia. Lembra quando Jesus vai fazer algumas curas, que ele pega, por exemplo, a saliva, faz barro, não é? Então, ele usa também do sensível para curar. Da mesma forma, a Igreja faz isso, com o pão, com o vinho, a exemplo do próprio Cristo, que usa desses símbolos sensíveis para salvar e para comunicar sua graça. Então, a liturgia realiza essa santificação do homem com essa autoridade de Cristo sacerdote. Antes se tinha uma festa a respeito de Cristo sacerdote. Hoje nós perdemos, mas se tinha essa honra a Cristo sacerdote. As Sagradas Escrituras nos mostram que desde o Antigo Testamento o povo judeu celebrava ricamente a liturgia. Não é uma coisa nova, não é que a Igreja criou a liturgia. Vamos criar aqui um rito. Não, o povo de Deus, desde o tempo antigo, usava de ritos para comunicar a ação de Deus. Hoje os protestantes têm um culto muito assim, solto, né? É o que o pastor no dia pensar, não, hoje vamos cantar uma música, agora eu vou pregar, né? Então, se afastou do rito, né? Os protestantes acham que esse negócio de ritualizar é muito ruim, porque não sei o que, fica congelado, não é? Mas não é. A Igreja herdou isso do judaísmo porque é uma coisa do povo judeu. Moisés deu a lei, deu os ritos, tem as normas a se seguir. Uma vez eu estava no enterro de uma diretora de uma ex-escola que eu passei, e os alunos também foram, né, ex-alunos, e eu escutei um que era protestante, o pai dele dizendo assim, estava no rito das Ezequias, né? Ele disse, a Igreja Católica fica muito nesse negócio de amém, e assim seja, e não sei o quê. Como se dissesse assim, é um negócio chato, não é? Desnecessário. Desnecessário. Só que não entende que você que está se afastando do projeto originário de Deus, não é a Igreja.
Deus sempre aprovou ritos. É tanto que o povo judeu tinha seus ritos. De fato, no fundo, ele não sabe o que é. É por isso que a ignorância traz esse aspecto, né? Exato. Ele não entende, de fato, o que é cada rito, de fato, o que é cada coisa. Isso foi uma aula de discussão, uma vez, Danilo e Davi. Um amigo nosso que é muito polêmico, Danilo e Davi, foi nosso padrinho de casamento, né? Na igreja. Uhum. Aí Danilo dizendo, não, porque eu não tenho igreja católica, esse negócio todo aí, o padre volta e meia fala em latim, ninguém entende nada, como é que... Aí Davi disse, isso tem um significado, para cada coisa na missa tem um significado, é só você que não sabe. Exato, isso mesmo. Não é desconexo, né? Não, o padre escolheu o assunto. Né? 2 mil anos que estão fazendo, né? Então, pois exato, viu? Então, é colocado aqui que o povo judeu celebrava a liturgia para fazer um nexo, porque a gente não pode separar o antigo do novo, né? Nem o novo do antigo. Então, Jesus, quando ele vem, ele atualiza o culto também. Lembra quando ele diz assim que ele é o reformador da lei, não é? Que ele aperfeiçoa a lei? Então, Jesus, ele aperfeiçoou essa lei ritualística, a lei do ritual do povo judeu. Quando o véu se rasga também, né, Fredo? Sim, se tem esse simbolismo de que ali é atualização também. Então, Jesus ele pega os ritos do povo antigo e transforma nos ritos do Novo Testamento, do Novo Tempo agora, que é o tempo da igreja. Então, aqueles ritos antigos estão caducos. É como se fosse só aqueles ferros da construção, como é o nome? É andaime, Andaime, que o pintor sobe andaime. Exato, isso mesmo. Pronto, depois que pinta lá em cima, tira, né? O importante é o prédio que foi concluído. Então, foi isso. A lei antiga, os ritos antigos ajudaram a construir o novo, pronto. Está pronto o edifício, agora já pode tirar, ok? Então, Deus estabeleceu uma aliança com esse povo, através de Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, dos profetas, etc. E esse povo respondia então a Deus mediante um culto de louvor, de adoração, de maneira muito rica e muito criteriosa. A tribo de Levi, os levitas, foram escolhidos por Deus para prestarem os serviços religiosos. Daí saíram os sacerdotes. A liturgia do Antigo Testamento foi a forma que o povo encontrou para dar a sua resposta a Deus e celebrar a sua presença. Consegue ver mais claro agora que é uma forma que o povo encontra de elevar a Deus a sua resposta de louvor, de adoração. Por isso que se tem a música, por isso que se tem as orações próprias. O povo antigo, só é você olhar na Sagrada Escritura, acha um meio de dar a Deus um culto. E este meio é o rito, é a liturgia. E a Igreja Católica, Jesus, reforma isso e traz com os seus novos ritos, que, claro, vão passando por reformas também. Tudo isso que eu estou falando, gente, se encontra nessa parte também do catecismo. Aqui é só um resumo, ok? Por isso que eu preferi dar essa introdução com o professor Felipe, porque a gente faz uma síntese, tá bom? Mas é tudo isso que tem aqui. Agora, claro, aqui vai destrinchar mais. Alguém pode ler aí? O catecismo... A liturgia. A liturgia, em todos os tempos, é o culto público que o povo presta a Deus. Podemos dizer que é um diálogo entre o povo e Deus. O povo celebra os mistérios de Deus. Deus se entrega como dom ao povo. E este, acolhendo o dom de Deus, responde a Deus com louvor e canta as suas maravilhas. Pronto, um diálogo. Percebe por que se tem resposta na missa? Porque se entende que você está dialogando com Deus. Aqui se tem uma visão muito bonita, porque é o seguinte: como nós vimos que a igreja é a esposa de Cristo, né? A igreja corpo místico, o diálogo que a liturgia tenta fazer é isso. O Cristo esposo fala, a esposa responde, em nós. Então, quando o padre diz, o Senhor esteja convosco, e nós respondemos, Ele está no meio de nós, lembra, o padre ele está exercendo o sacerdócio de Cristo. É Cristo que diz, o Senhor esteja convosco. E quando você responde, Ele está no meio de nós,
você está respondendo em nome da esposa, que é a igreja. Então é a igreja que está falando com o amado. Não é um diálogo somente de uma pessoa. Não é somente uma pessoa que está falando, a esposa. Não é. É esse diálogo. Deus e o povo. E sempre foi assim, né? Falar e ouvir. Então todas essas estruturas é um simbolismo que você, quando entende, compreende, porque é assim, né? Porque a missa poderia ser toda do começo ao fim, blá, 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 e acabou, e ninguém responde nada. Mas até a missa chamada tridentina, que foi a missa que São Pio V organizou, ela também tem respostas do povo. É tanto que se você for participar, se você souber, você vai responder também, agora em latim, é claro, mas você vai saber responder o que o padre fala, né? O que você aclama também, quando, por exemplo, o leitor termina a leitura, e nós dizemos graças a Deus, você está aclamando a palavra de Deus. Não é para ser um diálogo vazio, tendo você responder amém, porque amém, amém. Né? Não, você diz amém, porque ali você está entendendo o mistério. O padre diz, o corpo de Cristo, quando for dar a comunhão para vocês, e vocês vão responder amém. Mas não simplesmente porque é um rito. Quando a igreja pede que você diga amém diante daquele corpo de Cristo, né, daquela hóstia imaculada, é porque a igreja quer que você ali esteja entendendo que é Jesus, que você está dando um assim seja para dizer eu creio, eu acredito, né, vem habitar em mim. Então não pode ser vazio. Quando o frei for dar a hóstia para vocês e você disser amém, tem que ser um amém profundo. Não pode ser um amém vazio, porque você está dialogando, né, na liturgia em si. Entende? Então, da mesma forma, outras respostas. Senhor, quando você diz na missa, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizer uma só palavra e eu serei salvo. Não pode ser vazio ali, só para você dizer, para terminar logo a missa e você ir comungar. Não. É você lembrar que você está repetindo as palavras do centurião. Aquele tempo, essas palavras ressoam até hoje. E você lembra aquele mistério. Você lembra que Jesus se impressionou com aquela fé de um pagão. Então, você responde ao Cristo, mais uma vez, aquilo que o centurião falou. Você responde dizendo que também não é digno. E aquilo ressoa por tempos e tempos, até hoje. O diálogo permanece. Entende? Então, é isso. É essa resposta que você dá a Deus na liturgia. E quando eu falo aqui liturgia, não é somente a missa, não. Porque o batismo também é uma liturgia. Então, quando vocês foram batizados, não sei se foi grande ou pequeno, mas de todo modo, tem um diálogo também no batismo. Então, no batismo, quando pergunta-se, né, o que você pede à igreja para esta criança? Você diz, o batismo. É um diálogo que você está fazendo com Deus, o próprio Deus. Quando você renuncia, quando você faz já no batismo de adultos, né, o creio, né, você crê que Deus Pai é todo-poderoso, e você diz creio, é um diálogo que é para ser forte, é um diálogo que é para ser algo realmente firme, não pode ser da boca para fora. Todos os sacramentos, toda a liturgia vai esperar isso de vocês. As bênçãos também, quando alguém chama para dar uma bênção na casa, a igreja tem lá o ritual de bênçãos. Então, tudo isso a igreja pensou nesse sentido, para que não fosse um rito vazio, morto, mas que tenha beleza. E não seja somente uma oração às pressas e pronto. Nem que seja um amém, você tem que dizer, para você ter esse diálogo. Tá? Então, na igreja vai ter livros de rituais diversos. Ritual da confirmação, ritual do batismo, ritual da confissão. Os rituais que é da igreja, ok? Pode continuar. A liturgia é o culto sagrado que os antigos levitas ofereciam a Deus e que hoje é prestado pelo próprio Cristo, que se fez sacerdote e vítima da nova e definitiva aliança, estendido até nossos dias pela celebração da Eucaristia, que unido o nosso sacrifício ao de Cristo nos faz também
hóstias vivas. Pronto, então aqui é para dizer que se hoje é o próprio Cristo que presta esse culto a Deus, nos padres, se tem a obrigação de que se siga aquilo, porque o rito não é do padre, o rito não é do frei, o rito não é do monge, o rito é de Cristo, é da igreja, que o Espírito Santo confirmou. Então, quando o padre está lá no altar oferecendo a hóstia, o pão, é o próprio Cristo que está fazendo aquilo. E daí a sacralidade de não mexer naquilo, não mudar nada. Porque você não tem autoridade. Porque quem está fazendo é o próprio Cristo. Da mesma forma, quando você está se confessando, que o padre vai dar a absolvição, o perdão, é o Cristo que está perdoando você. Então o padre não pode mexer naquela fórmula. Porque a fórmula não é dele, é da igreja, que o Espírito Santo confirmou, que veio de séculos. Se o padre mexer naquilo, é como se ele estivesse dizendo assim, eu sou reformador. Mas não é. A gente viu, né, que Cristo é o único reformador da lei. Então ele não pode, o padre, o bispo, a não ser que eles estejam nessas grandes reuniões que se tem, como concílios, né, vários cardeais em Roma, a comissão, e vá alterar uma coisa que pode ser alterada na liturgia. Como, por exemplo, o quê? Se o altar deve ficar na parede ou solto, isso pode alterar, porque isso não é uma coisa assim que é dogmático, é a essência. Claro, você pode perguntar, mas é melhor na parede ou à frente? Pode, você pode se perguntar. E pode mudar também isso. Agora, uma coisa imutável, por exemplo, a missa tem que ter liturgia da palavra, são as leituras do Evangelho, e a liturgia eucarística, que é o momento sacrificial do ofertório. Isso não pode mudar. Não pode mudar. De jeito nenhum, porque é a essência. Mas, se quem vai ler a leitura é o padre ou o leitor, isso pode mudar, porque não está na essência mesmo. Entendeu? A liturgia católica instituída por Jesus visa celebrar, tornar célere, dar importância, honrar, exaltar em comunidade a Santíssima Trindade de modo especial e celebrar os santos mistérios. Pronto. Então, veja só. Agora é aqui que vocês vão ter que trazer à mente o termo atualizar. A liturgia é para celebrar, que é tornar célebre, ok? Acompanhe o raciocínio. Quando nós dizemos que vamos celebrar algo, o mistério, como por exemplo, dizemos que vamos celebrar Santa Maria Mãe de Deus em breve, ou celebramos o Natal, nós atualizamos aquele mistério hoje. Os judeus fazem isso. É um termozinho chamado zikaron. É trazer de volta. Para o latim fica, acho que é anamnese. Algo assim. Não perdoe. Então, é trazer aquilo para hoje, é atualizar o mistério, ou os santos mistérios. O culto é a Santíssima Trindade. Perceba que na liturgia as orações são dirigidas a Deus. Você não vê na missa, por exemplo, uma oração dirigida a Nossa Senhora. Sempre é a Deus. Então o padre começa, oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, não é? A invocação. Ou às vezes é a Cristo que começa. Então se tem uma estrutura. Honra a Deus e celebra os mistérios da nossa redenção. O Natal é um mistério da nossa redenção. Que mistério é esse? Lembra do credo agora. Onde é que fala sobre a encarnação no credo? Nasceu da Virgem Maria. Então, olha a ligação. Pegou e trouxe para o modo de celebrar. Se eu digo que eu creio que o Cristo nasceu da Virgem Maria, então eu celebro na liturgia, no Natal, a encarnação, um dogma, né? Então, consegue compreender essa liga, essa conexão?
Então, percebam que é isso. Para você ter uma boa participação, você entender, você não pode separar a liturgia disso. Entende? Não pode. Precisa ser essa celebração daquilo que você crê. Ok? Isso mesmo. Olha, uma coisa interessante. Olha as orações da igreja. Elas sempre recordam uma coisa do passado, fala no presente e pede algo para o futuro. Quando diz, por exemplo, assim, nas orações da igreja, batismo, outra coisa, não é? Outro rito, e na missa também diz assim: ó Deus, vós que guiastes o povo na terra prometida, passado, guiai-nos também nós hoje que celebramos esta festa, presente, para alcançarmos um dia a glória celeste, futuro. E tem o final, que são as conclusões. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho. Jesus não disse, né? Tudo aquilo que forem pedir, peçam em meu nome. Então a igreja coloca no final sempre: por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Essa é a conclusão maior, mas tem a menor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então pede por Cristo a igreja. A igreja reza e pede por Cristo. Não simplesmente termina dizendo assim, por Deus Pai. É sempre por Cristo, porque Cristo pediu que se fizesse por Ele. E quando a oração é dirigida a Cristo, quando está celebrando alguma coisa de Cristo, por exemplo, Senhor, por vossa encarnação, aí continua, e no final, em vez de colocar por Cristo, coloca: vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. E tem as conclusões. Claro, eu estou falando isso para que vocês percebam na prática, tá? A formação aqui em si não é para que vocês conheçam as fórmulas da igreja, para que vocês saibam quantos ritos tem, quais são os livros, não. É para vocês entenderem o que é que a liturgia tenta fazer, que é atualizar esse mistério do Cristo. Ok? Assim, para celebrar bem a liturgia, é preciso ter uma profunda noção do que é o cristianismo, o conhecimento da história da salvação, da obra de Cristo e da missão da igreja. Sem isto, a liturgia não pode ser bem compreendida e amada, e pode se transformar em ritos vazios. Viu? Então, é preciso ter a história do cristianismo. Se você começasse essa catequese só pela liturgia, vamos supor, primeira aula, vamos falar de liturgia. Então, quando chegasse assim, vamos celebrar Nossa Senhora, Santa Mãe de Deus, ou Assunção, aí você ia perguntar, mas peraí, e ela foi assunta? Então, pulamos o credo todinho, né? Então, a gente já sabe disso, que ela foi assunta. Então, quando chegar aqui, vamos celebrar a Assunção, você já liga, eu já estudei que ela foi assunta, entende? Então, vamos celebrar, sei lá, vamos supor que você não soubesse, a Quaresma, os sofrimentos de Jesus. Você perguntasse, e ele sofreu nesse sentido? Sofreu. Nós vimos onde? Padeceu sob Pôncio Pilatos. Entendeu? Então é um modo de rezar da igreja. Ok? Tem que se ter essa noção do cristianismo em geral. Porque a gente não celebra uma coisa à parte. A gente celebra sempre um mistério que está no credo, que está na nossa fé. Se não tiver explícito, mas está ali contido. Como, por exemplo, São José. A gente celebra em maio, em março. Mas cadê São José no credo, que a gente não viu? E aí, como é que fica? Mas você no credo viu que a igreja tem autoridade. E se a igreja tem autoridade, ela pode criar uma festa de São José. Entende a ligação? Você disse no credo que creio na igreja. Então, se você crê na igreja, você percebe que ela pode criar a festa de São José, instituir. Não é? Como muitos papas fizeram. Foram instituídas festas que, pela autoridade papal, ele pode fazer. Como o Cristo Rei foi instituído. Pode ser feita essa festa de Cristo Rei. Ela foi instituída, a igreja tem essa autoridade. Tá? Bom, então o que é que nós vimos até agora? Resumindo, né? Nós vimos que a liturgia é a obra do Cristo sacerdote, ok?
onde ele dispensa os mistérios, os seus méritos da salvação pela ação dos seus ministros, não é uma coisa criada do zero. O povo judeu já tinha seus ritos, suas celebrações, sua liturgia, e o Cristo reformou a lei ritualística. É o culto público da igreja, a igreja reza dessa forma, é o culto sagrado, foi instituída por Jesus e visa celebrar, atualizar, trazer ao tempo presente os mistérios da fé, do cristianismo, da nossa história da salvação. Aí nós temos mais uma vez a citação da Sacrosanto Concílio. Outra pessoa pode ler? Na liturgia terrestre, antegozando, participamos já da liturgia celeste, que se celebra na cidade santa de Jerusalém, para a qual, na qualidade de peregrinos, caminhamos. Lá, Cristo está sentado à direita de Deus, ministro do santuário e do tabernáculo verdadeiro. Com toda a milícia do exército celestial, cantamos o hino de glória ao Senhor, e venerando a memória dos santos, esperamos fazer parte da sociedade deles. Suspiramos pelo Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, até que Ele, nossa vida, se manifeste e nós apareçamos com Ele na glória. Pronto. O que tentamos fazer aqui é uma antecipação do céu. Aquilo que foi revelado com os símbolos que vimos na descrição do livro do Apocalipse, da descrição de muitas coisas da Sagrada Escritura que a igreja herdou. Então, é tentar trazer a liturgia do céu, o culto que os santos já dão a Deus, para esta terra. E para isso nós nos servimos de símbolos que é óbvio que precisamos. A igreja condenou há muito tempo a heresia de tirar os símbolos. Que se havia um grupo de hereges, que são os iconoclastas, que eles queriam retirar as imagens dos panos sagrados, retirar simplesmente. Igrejas vazias, sem nada. A igreja condenou isso, dizendo que os símbolos externos, visíveis, são importantes para nós prestarmos o culto e nos lembrar. Faça a experiência de você rezar diante de um oratório, para ver se você não sente que é mais um ambiente sagrado do que se você rezar numa parede vazia. Faça. Você vê que não precisa de muita coisa para você perceber isso. É uma coisa assim que está na estrutura da realidade. Você entra nessas novas igrejas protestantes, só tem um nome bem grande, né? Jesus, e um púlpito no meio. Você não sente muita diferença de um auditório de faculdade às vezes. Não sente, você não é. Às vezes nem Jesus tem, na verdade. Às vezes nem Jesus. Tem outras que já não colocam mais. Aquela bola de neve parece, né? Também, que é a prancha de surf. Então, não é um ambiente. Você vê, o próprio Lutero, os luteranos, eles não abandonaram totalmente imagens. Pode perceber que tem igrejas luteranas, que é o protestantismo raiz, que hoje falar de protestante é muito difícil. Você diz, qual é o protestantismo que você está falando? Porque é diferente. O da Universal não é da Mundial, o da Mundial não é da Graça, o da Igreja da Graça não é da Quadrangular. São muitos protestantismos, né? O que a gente ainda pode, digamos assim, levar a sério são esses que têm credos ainda, né? Os mais antigos. Mas esses novos... Então, os luteranos dão valor a muitas coisas ainda que os novos rejeitam. Mas é algo que, assim,
Eu acho até constrangedor para mim tentar explicar para vocês, porque assim, vai parecer que eu estou, sei lá, perdendo tempo. Porque a gente diz assim, né? Não, olha, e você não tem uma imagem de sua mãe em casa, no porta-retrato? Porque é uma coisa tão besta você explicar isso, né, minha gente? Você dizer assim, justificar que a igreja tenha imagem, é uma coisa assim tão... que parece besta demais. Porque você percebe, não precisa de muito longe. É autoexplicativo. A não ser que você tenha algum problema mental que você não consegue perceber que quando você entra numa igreja que é muito presente as imagens, por exemplo, você anda aqui no centro, você já foi na Basílica da Penha, lá no São José? Já entrou? Não entrei. Pronto, então entre, faça a experiência. É como se você saísse do mundo. Você vê a pintura no céu não, no teto de Nossa Senhora, o céu, os anjos, né? Você vê vários altares, você sente vontade de rezar, entende? Diferente de que quando você entra numa igreja que é desprovida de uma arte assim. Eu coloquei um crucifixo no meu quarto para me dar vontade mais de rezar. Eu comprei na Shopee, foi R$20. Imagina. Ajudam. Entende? Ajuda. Então a igreja usa disso. Usa das imagens, usa da música, dos símbolos. Você perceba, tudo na igreja tem um simbolismo. Até aquela galheta, que é aquele... não é potinho não, é como se fosse um recipiente de vidro que se leva o vinho, que se leva a água, né, na hora do ofertório. Você vê que a tampa tem uma cruz, né? Então até aqueles mínimos detalhes a igreja se preocupa, né? Tudo é um simbolismo na igreja, porque tenta trazer essa liturgia celeste, tenta catequizar o povo. Eu já falei aqui que, por exemplo, as catedrais que tinham os vitrais com a história do Evangelho era para as pessoas que não sabiam ler. Elas olhavam as imagens e ali aprendiam, entende? O hábito mesmo que nós usamos, ele é uma cruz. Não sei se vocês já perceberam essa simbologia, mas São Francisco pensou que ele fosse uma cruz. Então ele é assim, as duas partes, né? Quando abre-se assim, porque é o sentido de que o religioso ele tem que estar crucificado como Cristo, né? Aí o capuz é a parte de cima da cruz que fica então é a simbologia. Mesma coisa, os nós, cada nó é um voto que nós fazemos, a pobreza, a obediência, a castidade. Por isso que o cordão tem nós. Quando nós ainda não temos votos, o cordão é liso. Quando eu morei na Bahia, meu cordão era liso, não tinha voto porque eu ainda era noviço, então era liso. Da mesma forma, a barba que os franciscanos usam, que é um sinal de austeridade, porque o rosto dos nobres era sempre lisinho. Então São Francisco, conta-se a tradição também franciscana, que queria ter um rosto mais viril. Era um sinal de penitência também, porque a barba incomoda, né? Às vezes tem gente que não suporta ter barba, fica coçando, né? Graças a Deus a mim o pelo é fininho, eu não me sinto de maneira nenhuma incomodado. Mas é uma tradição. Você vê, o Frei Damião tinha barba, né? O Padre Pio. Símbolos que a igreja vai herdando. Entende? Lembra que eu mostrei para vocês o manípulo, a questão da lavagem? Então pronto, cada cor na igreja tem um significado. Vermelho, martírio; branco, o dourado, as festas maiores, entende? O verde, o tempo comum; o roxo, a penitência, que é usado no advento, na quaresma; o rosa também, que é aquela cor intermediária que geralmente é usada no terceiro domingo do advento, que nós celebramos mais recentemente, que fica todo mundo de rosa, né? O padre fica de rosa. Os símbolos, cada símbolo na igreja tem um significado. Até coisa que você pensa assim, não, isso aí não tem significado. Não tem. Pesquise, estude, tem. As próprias igrejas, elas são construídas em forma de cruz. Não sei se vocês já perceberam essa daqui, que ela é assim, é um tal, né? Que é a cruz. O altar era para ser para o lado do que o sol nasce, porque é Cristo que nasce, então o altar daquele lado.
Entende? Tudo na igreja tem um simbolismo, que a igreja muito sabiamente conseguiu concatenar e fazer uma disciplina litúrgica, tudo, né? Por isso que não pode mudar, porque se você começar a mudar, sai do sentido as coisas, porque é um sistema fechado, entende? Então, se você tentar mudar alguma coisa, desmorona o edifício todo. Por isso que não pode. Então, a igreja tem os seus livros rituais, só a nível de curiosidade para vocês saberem, né? Seus livros rituais, é muita coisa mesmo. Livro de bênçãos, livro de celebrações, dos sacramentos, muita coisa mesmo que a igreja tem nesse sentido, que preserva, né? E os simbolismos também. Quem estuda arte sacra, arquitetura de igreja, por exemplo, igreja que tem 3 portas na frente, tem um significado. Igreja que tem 2 torres, ou igreja que só tem uma, entende? Tudo isso, tudo absoluto que você pensar, a igreja vai ter, né, um significado. Você já entraram em igreja que tem cruz ao lado, assim, umas cruzinhas ao redor? Pronto, quando entrar numa igreja, olhe para as paredes, se elas vão ter cruzes ao redor. Às vezes tem uma cruz e uma vela, né? Significa que aquela igreja foi consagrada aos evangelistas. Então, aqui não tem, aqui não foi consagrada, essa igreja não é. Mas tem outras igrejas que tem ao redor, assim, nas paredes, cruzes assim. Entendeu? A pia batismal da igreja que vocês frequentam é onde? É na porta ou no presbitério? Presbitério Antigamente as pias eram na porta da igreja, porque era esse o sentido de que você se batiza na porta porque você é pagão. Então você só pode entrar na igreja depois do batismo. Como antigamente. Antigamente os cristãos não podiam assistir a parte segunda da missa. Tinha que se assistir só a missa dos catecúmenos, ou antimissa, que é aquela primeira parte antes do credo. Sabe? Depois ali hoje, depois das preces, né? Então a gente reza o credo como se dissesse assim: olha, eu já sou, né? Acredito nisso. Então a segunda parte, o credo dá a passagem. Os que não eram batizados, pronto, dessa parte para trás. Pode escutar leituras, tudo, mas né? Essa parte mais sagrada da missa, o ofertório, a Eucaristia, só para os batizados. Então, entende? Tudo isso tem a simbologia. Mas claro, não tem como ver tudo numa aula, né? Por isso aqui eu deixo só o gostinho para vocês, tá? Que depois eu vou dar uma dica de como vocês podem ter acesso a isso, tá? Pronto. Entendido de liturgia, podemos passar adiante, podemos continuar. Pronto, então agora já vamos falar a respeito de sacramento. A gente escuta muito isso, né? Sacramento, que é isso? Alguém pode ler aí? Os sacramentos são sinais sensíveis, palavras e ações acessíveis que realizam eficazmente a graça que significam pelo poder da ação de Cristo e do Espírito Santo. A Igreja nos ensina que, maravilhosamente pela liturgia, Cristo abraça todos os tempos e nele se mantém presente. Bom, sacramento é o sinal sensível ou visível da graça de Deus. Tudo aquilo que nós estamos falando aqui, tá? É a forma da graça, tá? Assim, ele pode tocar, curar, perdoar, exortar e salvar cada homem em seu próprio tempo e lugar da história. Ele está presente no sacrifício da missa de várias formas, na pessoa do ministro, pois aquele que agora oferece pelo ministério dos sacerdotes é o mesmo que outrora se ofereceu na cruz, e de modo especial sobre as espécies eucarísticas. Tudo o que eu disse, tá? Cristo faz, Cristo toca, Cristo perdoa, Cristo prega, sempre Cristo. Por isso São Francisco disse que se ele encontrasse um padre e um anjo, ele saudaria primeiro o padre, porque o anjo não tem poder de fazer o que o padre faz, de tornar Cristo presente, de perdoar os pecados. O anjo não pode fazer isso, mas o sacerdote, ele tem esse poder. Por isso na igreja a imagem do padre é uma imagem sagrada, ele é o sacerdote. Aí Lutero, ele ataca isso, ele ataca a missa por causa também do padre.
E São João Maria Vianney fala assim, olha, se alguém um dia quiser destruir a igreja, comece atacando os padres. Porque quando você ataca essa figura do padre, você acaba com o resto. Porque sem padre, como é que vai ter missa? Como é que vai ter casamento? Como é que vai ter eucaristia? Como é que vai ter o perdão dos pecados? Sem os ministros de Jesus? Não vai ter. Então acaba tudo, acaba a igreja. Porque, veja, até para ser papa precisa ser padre primeiro. Né? Não tem condições. Então, ataque o padre e você fere uma base da igreja. Por isso que hoje também muitos sistemas modernos querem destruir a imagem do sacerdote místico, né? Querem colocar o padre como o chefe somente da comunidade. Então o padre é o líder de vocês, é como se fosse assim, o assistente, é um padre por profissão. E isso não pode acontecer. O padre, ele é uma figura também sagrada, não por ele pode ser um pecador, ele pode ser uma pessoa que pinte o sete, mas o Cristo que está presente nele, a ordem que ele recebeu, é o que dá a dignidade àquela pessoa. Você não vai respeitar o padre por ele. Não. Os pecados dele, ele vai dar conta a Jesus depois. É pela dignidade dele. Entende? Então, por isso que antigamente se pedia a bênção ao padre, beijava a mão do padre, por causa disso, por causa da dignidade. Parava-se o trânsito para o padre passar, via aquela figura, aquele padre passando de batina com aquele chapéuzão, né, o chapéu Saturno, por causa que se tinha esse respeito. Em cidade pequena mesmo, o padre era primeiro e depois era o prefeito. A palavra primeira era do padre, depois era do prefeito, por causa disso. Mas hoje se reduziu muito ao padre a somente o líder da comunidade, o chefe, não é aquele que é o assistente, aquele que somente é o que preside e pronto, e acabou-se. Não é mais o padre como figura sagrada. É mais assim, é o nosso líder e pronto. E o povo não desconsidera que o padre, quando está dormindo, ainda é padre. Entende? Não é como, por exemplo, o policial. Que ele é policial lá, está com a farda, tudo, ele tem seus deveres, mas em casa ele voltou a ser, digamos assim, o pai de família. Não é? Ele não está em serviço, não está em trabalho. Outras profissões também acontecem assim. No consultório, por exemplo, em casa, você é médico, mas assim, não está exercendo. Agora, o padre, em todo momento, ele foi ordenado e está com uma marca que não sai mais, porque o sacramento da ordem, nós vamos ver, imprime algo indelével, ou seja, não tira mais. Mesmo se ele saia, deixe e se case, mas ele é padre ainda, só não está exercendo. Mas isso vamos ver mais adiante, né? Só para vocês entenderem que o ministro, ele é sagrado por causa disso, porque é o Cristo que está nele. Então, o padre pode celebrar sempre. O pecado dele não invalida o que ele faz. E nem pode, porque quem está agindo nele é Cristo. E Cristo é maior do que todo pecado. Agora, claro, isso não justifica ele dizer que vai ter uma vida de pecados e agora tá bom, não é assim. Ele vai corresponder àquele chamado. Mas é Cristo que age. Ele está presente nos sacramentos, assim, quando alguém batiza, é Cristo mesmo que batiza. Ele está presente com sua palavra, pois é Ele mesmo quem fala quando se lê as Sagradas Escrituras da Igreja. E Ele está presente quando a Igreja reza, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estarei no meio deles. Pronto. Essa é a base para entender os sacramentos, a liturgia, a missa, é isso. A igreja reza assim porque a igreja acredita assim, ok? Então, essa é a base. Se alguém quiser, como sempre eu deixo algumas leituras extras, se aprofundar na questão da liturgia, o primeiro livro que eu recomendo é o Desenvolvimento Orgânico da Liturgia, ok? Esse livro aqui que Bento XVI deu um prefácio. Ele é um livro que conta um pouco de como se desenvolveu a liturgia, desde o tempo de Jesus até um pouco antes do Concílio Vaticano II, ou seja, 1963. Porque nós pensamos que tudo caiu do céu às vezes, né? A gente pensa diz assim, não, até o tempo de minha avó a missa era de costas. E por que agora mudou do nada? O que é que decidiram?
Mas na verdade não são mudanças assim que vêm, vamos mudar porque deu uma coisa na nossa cabeça, vamos fazer. Não, são estudos de anos. Então, antes, quando a missa era em latim, por exemplo, aqui o autor mostra que já tinha uma comissão estudando a possibilidade da missa ser em língua vernácula. Não foi uma criação de, pode ser em vernáculo? Não. O autor mostra com argumentos que já tinha uma comissão estudando para que tivesse uma reforma e pudesse dar a celebração também em vernáculo. Então, quando a igreja reformou, a igreja disse assim, a missa pode ser em vernáculo, mas a essência é em latim. Ela é em latim. Então, se um padre hoje começar celebrando em latim, de frente para o povo mesmo, não está desobedecendo nada. Ele está certo. Porque a permissão que se tem é para celebrar em português. É isso que a igreja deu. Mas a missa em si é em latim. É tanto que em muitos lugares, aí você vai ver a missa do Papa, é em latim, não é em italiano. Entendeu? Então, a gente que se acostumou somente com a nossa língua, a gente... porque, veja, muitas palavras mesmo no latim têm um significado mais original do que em português. Tipo a saudação, né? Quando se diz Dominus vobiscum, o Senhor esteja convosco, nós respondemos aqui, a tradução ficou, Ele está no meio de nós, não é? Mas na Bíblia, quando se responde a isso, se diz et cum espírito tuo, ou seja, com teu espírito. Então, a tradução fugiu. O que é que tem a ver Ele estar no meio de nós e com teu espírito? Uma vez que será assim, quem está no meio de nós é o estômago. Mas, entende? Então, assim, tem algumas coisas que no latim expressa melhor do que o português. Porque é a língua universal. Então, se, por exemplo, se em todo canto celebrasse o latim, a igreja estaria numa língua só, como sempre foi, né? Mas se deu a permissão para celebrar em vernáculo, então a exceção virou a regra. Da mesma forma, a comunhão na mão foi uma exceção que o Papa deu, o Papa Paulo VI, por causa de uma desobediência de alguns bispos. Então ele disse, olha, quem quiser celebrar, quem quiser comungar na mão, receber a Eucaristia na mão, está livre. Mas a regra ainda é na boca, de joelhos. Entende? Então, quem quiser pode fazer desse jeito. Só que virou agora a regra. Todo mundo está comungando na mão. Então, acontece muitas profanações. Virou a regra. E outras coisas mais, por exemplo, o órgão nunca foi abolido, o órgão da igreja. A reforma da nossa missa que nós temos agora colocou o órgão como também o elemento essencial do canto litúrgico, mas permitiu que pudesse usar o violão. O Papa João Paulo II ele tem um texto sobre isso. Você quase não vê órgão. Exato, não quase vê. E pior ainda, pessoas que tocam órgão. Né? Então, parece que o negócio sumiu. Mas ainda se tem muitos lugares que tocam órgão e tem o canto gregoriano que nunca foi abolido. Só coisas que perderam realmente assim o lugar, entende? Aí quando se foi reformar também os estudos dos padres, a igreja colocou mais uma vez Santo Tomás como guia principal do estudo da teologia, com outras vertentes também de outros teólogos, mas na prática não. Então esse livro, ele coloca isso à luz do dia, à tona, para você perceber que a igreja teve um desenvolvimento da liturgia, que não houve somente um tipo de missa, como a gente pensa, né? Que a gente pensa que a missa tridentina foi a única missa até ser reformada, até essa de hoje, né? Que a gente chama às vezes de missa nova. Mas esse autor mostra que foi um desenvolvimento. E é bom que se desenvolva, porque tem muitas coisas que podem mudar e devem melhorar. Tá bom? Então, esse é para quem quiser se aprofundar mais, pode encontrar nessa editora aqui, Lignum Vitae. Tá bom? É um livro que ele até é raro no Brasil, que ele foi traduzido, ok? Para quem quiser realmente acompanhar e entender essas reformas litúrgicas, que hoje tem uma briga muito grande, né? Qual é a melhor missa? Essa nova ou a antiga? É latim ou não? Ou português? E a mulher tem que vir de véu ou sem? Que outra coisa, a igreja deixou facultativo o véu, mas parece que sumiu, né? Então uma jovem ou outra que aparece que diz assim, não, eu estou sentindo que eu preciso mais me dedicar a Deus, eu quero usar o véu,
parece que fica uma coisa anormal, né? Todo mundo olhando assim, oxente, porque ela tá com véu, né? Porque ela quer ser freira, mas não foi abolido, ficou facultativo. Mas quem quiser vir, pode vir. Não tem problema nenhum, tá bom? E essas coisas mais aí é um estudo mais aprofundado, ok? E o segundo é esse Missarum Solemnia, que também é um livro muito bom de liturgia, que tem até aqui, eu vi uma vez passando, perdido, não sei mais onde está, mas está por aí. Mas eu já vi esse livro aí. Ele é muito também bom para quem quer se aprofundar no estudo da liturgia em si, tá? Eu não vou entrar em missa agora, porque nós vamos ver quando estivermos em sacramento da Eucaristia, tá bom? Então, essa é a nossa base, introdução, ok? E para nós finalizarmos, vamos só ver esse ponto 1127 do Catecismo. Celebrados dignamente na fé, os sacramentos conferem a graça que significam. São eficazes porque neles age o próprio Cristo. É Ele quem batiza, é Ele quem atua em seus sacramentos, a fim de comunicar a graça significada pelo sacramento. O Pai sempre atende à oração da Igreja de seu Filho, a qual, na epiclese de cada sacramento, exprime sua fé no poder do Espírito. Então, o sacramento ele confere aquilo que ele promete a você. Se você vai para a confissão arrependido, pode ter certeza que o sacramento ele tem essa eficácia de conceder o perdão dos seus pecados. Da mesma forma, se você vai se batizar ou alguém te levou no batismo, pode ter certeza que o sacramento do batismo tem o poder de livrar você da mancha do pecado original. 1128. Este é o sentido da afirmação da Igreja. Os sacramentos atuam ex opere operato, literalmente, pelo próprio fato de a ação ser realizada, isto é, em virtude da obra salvífica de Cristo, realizada uma vez por todas. Daí segue-se que o sacramento não é realizado pela justiça do homem que o confere ou recebe, mas pelo poder de Deus. Então, se você vai comungar e você acha, sei lá, você pensa que você é indigno de comungar, e você comunga, você está comungando o mesmo Cristo de uma pessoa que se acha digno. Não tem você assim o poder de dizer, tipo, eu estou em pecado, então eu vou comungar, mas Cristo não quer entrar no meu corpo com pecado, ele sai da hóstia. Não tem, isso não existe. É por isso que a gente tem que se preparar bem para a comunhão. Você vai comungar Cristo, em pecado ou não é Cristo, ok? Se você se acha digno ou não, é Cristo que vai estar ali na hóstia. O que vai mudar são as suas disposições. Cristo ele confere a graça. Tem pessoas que pegam melhor essas graças, outras não. Mas culpa da hóstia de Cristo? Não, culpa sua. É diferente uma pessoa que comunga com fé, que fez uma boa confissão, que sabe que está sem pecado mortal, do que uma pessoa que comunga de qualquer jeito, de brincadeira. Tem gente, às vezes, que comunga e já sai conversando da fila. Então, você está chamando Cristo de palhaço, né? Está brincando com Nosso Senhor, uma coisa sagrada, você não está nem aí para Ele. Entende? E é um novo sacrifício na frente. Exatamente. É literalmente, Jesus está ali tendo um novo sacrifício e o pessoal brincando. Isso mesmo. Porque não entende isso, que a liturgia atualiza. Então, cada missa é o Calvário naquele momento. Atual. Entendeu? Pronto, a partir de um momento em que o sacramento é celebrado em conformidade com a intenção da Igreja, o poder de Cristo e de seu Espírito age nele e por ele, independente da santidade pessoal do ministro. 1129. A Igreja afirma que para os crentes os sacramentos da nova aliança são necessários à salvação. Ou seja, se você quer se salvar, precisa dos sacramentos. O batismo, se você cometer um pecado grave depois do batismo, a confissão, entende? Isso é importante. Se você quer ter uma parceira, um parceiro, uma pessoa para lhe acompanhar, então o casamento, o matrimônio, para você se salvar, para você santificar a união, entendeu? Então é essencial para a salvação.
ok? Pronto, então seria isso a aula de hoje, tá bom? Eu acho que eu não tenho alguma coisa extra aqui, porque às vezes eu pego e esqueço. Deixa eu ver aqui. Pronto, só dizer para vocês que os sacramentos são 7. Batismo, confirmação, que é a crisma, Eucaristia, penitência, extrema unção ou unção dos enfermos, ordem e matrimônio, tá bom? Para que um sacramento seja feito, requer a matéria, a forma e que o ministro tenha a intenção de fazer. A matéria é a coisa sensível, como por exemplo a água para o batismo. Então, para ter batismo tem que ter água. A forma são as palavras. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o ministro tem a intenção de fazer o sacramento como a igreja pretende que ele faça. Por exemplo, um padre não pode batizar você pensando que ele está fazendo uma crisma. Não. Ele tem que ter a intenção de fazer o batismo. Ele não pode batizar você fingindo que é uma confissão. Não. A intenção. Então, para o sacramento ser válido, precisa disso. A matéria, a água, na confissão, seu pecado é uma matéria. A forma, né, que é as palavras, ok? A confissão tem que ter a forma da absolvição, né? Eu te absolvo de todos os seus pecados. E que o ministro tenha a intenção de fazer o que a igreja sempre faz, ok? Confessar você sabendo que é uma confissão, não é uma direção espiritual, não é uma terapia, não é um aconselhamento, é uma confissão. Você vai dizer seus pecados e pronto, e o padre vai dar a absolvição e você vai sair dali perdoado para a maior glória do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então, as próximas aulas nós vamos entrar nos sacramentos um por um, já que vocês têm essa base. Talvez eu junte para não ficar tipo 7 dias, né? 7 semanas, porque o tempo está correndo, né? Então, talvez a gente faça os sacramentos semelhantes juntos, ok? Então, é isso aí. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Tá tranquilo? Então, que Deus abençoe cada um e conceda força e perseverança na caminhada, tá bom?